Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, é dia de Inter e nada mais importa. Decisão na Copa do Brasil e muitas informações sobre a janela de transferências do Inter depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então. Neste vídeo, em nome da Zapay, aplicativo onde você paga o seu licenciamento 2024 de forma parcelada, para andar tranquilo com o teu carro, moto ou caminhão, sem risco de busca e apreensão, sem te incomodar aí, se cair numa blitz, você já está em tudo pago. É só baixar o aplicativo da Zapay, ele é gratuito, ele está disponível aqui na descrição do vídeo para você. E eu vou deixar ainda mais uma vantagem, que é o cupom COLAR20, te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo para quitar lá o licenciamento, multa, né? Tudo isso você pode ficar zerado, tá? ZAPAY, Zapay, os meus parceiros aqui no canal. Turma, quero falar primeiro sobre esse Inter e Juventude, jogo de ida da Copa do Brasil, jogo que foi adiado lá do mês de maio, né? O Inter e o Juventude voltam a se encontrar e o Internacional, gente, tentando, né, de uma vez por todas, né, eliminar esse fantasma do Juventude, que foi muito presente na década de 90, rasgamos a touca lá em 2008 com aquele 8-1 contra o Juventude. E, enfim, né, agora fomos eliminados da competição estadual neste ano e o Inter tentando, né, avançar, né, tirar esse estigma de 4 jogos já sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro. É claro que é outra competição, é outro contexto, é outro jogo, mas de qualquer forma o Inter tem retornos, mas também tem desfalques, tá? Começando pelo gol, o Fabrício não joga, já jogou essa competição pelo Nova Iguaçu, o Rocher hoje, né, joga contra a Colômbia na Copa América, então vai estar priorizando outras situações e o Inter, né, tem essa dificuldade de colocar o Antony hoje no gol, por mais que seja um goleiro que eu gosto muito, acho que ele é um bom goleiro, é um jogador que deu conta do recado no Campeonato Estadual, quando exigido, cresceu muito inclusive de rendimento no estadual e eu confio que hoje ele vai dar conta do recado. Do lado direito, tá? O Fabrício Bustos deve seguir como titular e há uma dúvida aqui, tá? Na zaga, se joga, né, o Fernando ou se joga o próprio Gabriel Mercado, mas eu tô achando que vai Fernando ainda, tá? Então, Antony, Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan, já que o René não pode jogar ainda por conta da concussão, né, que sofreu no meio da semana, e o Bernabé deve estar aí de férias, jogando uma canastra na concentração, não deve ser utilizado pelo Eduardo Cudê. Eu iria de Fernando na abertura do meio campo, mas como não é o caso, eu acho que ele vai manter o Rômulo, já que o Thiago Maia volta de lesão e ainda não é uma certeza que ele estará relacionado. Bruno Henrique e Bruno Gomes, ou Wanderson, Wesley, Alan Patrick e Ener Valencia. É o provável time do Internacional para encarar então a equipe do Juventude, né, treinada pelo técnico Roger Machado, que vem, né, de uma grande vitória contra a equipe do Grêmio, venceu por 3-0 aí no meio da semana, né, um jogo importantíssimo, né, para a equipe de Caxias, né, o Juventude que fez um grande resultado, né, e de qualquer forma, né, joga com esse cenário um pouco mais favorável, de já ter eliminado o Inter, né, desse contexto histórico e tal, mas de qualquer forma é um time que a gente tem que ficar de olho, com o Gabriel Vasconcelos no gol, João Lucas, o lateral direito, fez gol no Grêmio, inclusive, Danilo Boza foi alvo aí de especulações, assim como o Zé Marcos, que fez o gol aqui no Beira-Rio na semifinal, e o Alan Ruschel, que é o velho conhecido. Para mim aqui o melhor jogador do Juventude, Kaique, volante, muito bom de bola, Jadson e Jean Carlos, esse eu contrataria para ser reserva do Alan Patrick. Lucas Barbosa, Eric Farias e Gabriel Tagliari ou Gilberto, tá? É o provável time do Juventude, né, que chega então com este time para encarar o Internacional. Qual o teu palpite lá na KTO.com? As odds ainda tratam o Inter como favorito. Eu estou colocando o meu palpite hoje em 2-0 para o Inter, um do Valência e um do Alan Patrick. Acho que hoje o Alan desencanta e faz um grande jogo. Quero tratar com vocês também, gente, sobre reforços. Afinal, o Internacional, né, está buscando, né, reforçar o seu elenco, em especial no setor defensivo. E o nome, para não dizer que é o único que eu tenho, é o nome que o Inter mais quer, é o nome do André Ramalho, jogador que se destacou aí durante muitos anos no Bayer Leverkusen, se destacou no PSV da Holanda e neste momento ele é um jogador livre no mercado.
O Inter já teve conversas com o André Ramalho e ouviu do jogador que a prioridade é permanecer no mercado europeu, onde ele ainda acha que tem propostas, tá? O fato é o seguinte, gente, o André Ramalho, ele tá despertando interesse também do Corinthians, né? O Corinthians que trocou de técnico agora recentemente, demitiu o Antônio Oliveira, tá por anunciar o Ramon Dias, tá fazendo um esforço aí na janela de transferências, né? Afinal, vive uma situação delicadíssima, está dentro da zona do rebaixamento neste momento, tomou 3-0 do Cruzeiro na última rodada. Então, assim, né, tá tentando se reforçar, inclusive com um jogador ex-Inter, né, que é o Charles, que estava lá no Midland, da Dinamarca. Lembram do Charles? Gostavam do Charles? Deixa eu ter um comentário aqui sobre isso. Mas, de qualquer forma, gente, o Corinthians tem interesse no André Ramalho também, né, fez uma consulta ao jogador, então pode haver uma disputa, além, né, do desejo do jogador de ficar na Europa, entre Inter e Corinthians por este atleta. Né? O Inter está tentando, né, demovê-lo dessa ideia, até porque precisa, né, de um zagueiro. Né? O Vitão tem essa possibilidade de sair na metade do ano, por mais que o Inter trabalhe para mantê-lo. O Robert Renan está emprestado, o mercado tem contrato só até o final do ano. Então, os zagueiros são uma preocupação, sim, hoje no Internacional, por mais que o sistema defensivo esteja funcionando de uma forma até razoável. Ainda sobre Corinthians, gente, eu quero tratar sobre o anúncio do Nottingham Forest da Inglaterra, né, que anunciou aí o goleiro Carlos Miguel, que foi aí, né, um cria do celeiro de Ases, né, um jogador que foi importante em dado momento, né, na categoria de base do Inter, mas acabou saindo, né, teve alguns casos de indisciplina aqui no estádio Beira-Rio, o Inter não pagou para ver e liberou ele ao Corinthians, mantendo 20% em caso de venda futura. Esses 20%, gente, se o Inter tivesse ainda, né, o valor como garantia, seriam 4,7 milhões de reais que o Inter estaria colocando no cofre, já que ele foi vendido, né, por um valor, né, de 4 milhões de euros, né, que é a multa rescisória que o Nottingham Forest pagou ao Corinthians. Só que o Inter, gente, no começo do ano, trocou estes 20%, né, do Carlos Miguel pelo Ivan, né, o goleiro que se lesionou no primeiro jogo do ano na vitória do Inter contra a equipe do Avenida no estádio Beira-Rio. Porque a ideia do Corinthians era que o Carlos Miguel fosse um reserva do Cássio e até fosse o substituto natural do Cássio e ficasse anos no Corinthians. E não foi o que aconteceu. O Cássio saiu vendido para o Cruzeiro, o Carlos Miguel também pediu o boné e o Inter acabou perdendo, né, estes 4 milhões e 700 mil reais, mais, né, o 1,5 milhão que o Inter pagou para o Ivan, além dos 20%, né, que cedeu. É claro, o Inter tem o Ivan hoje no grupo, só que ele não está jogando por conta de uma lesão. Mas no ano que vem ele pode ser uma peça importantíssima aí para o nosso gol, por mais que o Inter tenha o Fabrício, que também está dando conta do recado. Tá bem? Não esquece de passar na KTO.com, como eu disse, meu palpite é 2-0. E o teu? Deixa aqui nos comentários qual é o teu palpite para Inter e Juventude. E não esquece de dar o like aqui antes de te despedir, tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!